Iniciando mais uma live, testando o som, testando como que estão aí as configurações. Acho que eu consegui montar aqui o meu novo set para gravações. Então hoje a nossa nona live, voltando aqui para o Instagram. Primeira live do ano, né, gente? Passamos aí 2020, começando 2021 e, se Deus quiser, com o pé direito, com a nossa primeira live do ano para abrir, para a gente realmente aí criar novas expectativas, renovar as nossas metas, criar planos novos e que assim a gente possa ter um 2021 de muito sucesso. E eu tô aqui para ajudar vocês, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna e eu ensino como você pode posicionar o seu negócio local aqui no Instagram para vender mais e assim também faturar mais. E aí na live de hoje, qual que é o assunto? Então eu escolhi para falar um pouquinho sobre a diferença de feed e stories, quais as diferenças de estratégias, o que a gente pode aplicar em um ou em outro, porque é uma dúvida, né, um assunto muito recorrente aí de vocês. Então eu resolvi trazer hoje numa live para a gente poder abordar um pouquinho mais profundamente. Tá? Então, para a gente fazer um conteúdo um pouquinho mais denso, né? Mais complexo. E aí eu tô com a minha colinha, né, gente? Meu roteirinho aqui para não esquecer nada, né, do que eu tenho que falar para vocês. E aí nós vamos começar, né? Então, por que esse assunto causa muita confusão, né? Primeiro, sempre me perguntar o que eu posto no feed, o que eu posto nos stories, quando eu uso um, quando eu uso outro, quais as diferenças. O feed deve conter somente produtos. Os stories, né? Eu vejo aí muitas pessoas só repostando tudo o que coloca no feed, mas será que isso está certo? Será que essa é a melhor estratégia que a gente tem para os stories? Então eu vou responder essa e outras dúvidas de vocês ao longo da live. E aí eu vou começar aqui com o feed, tá? Então o que eu separei aqui para falar para vocês? Então o feed, ele, primeiro de tudo, né, ele serve para aumentar o alcance. Ou seja, o alcance dele, a entrega dele é maior do que dos stories. Então, por isso que ele vai ter esse objetivo, tá? Então, é realmente a gente conseguir uma entrega para mais pessoas, né? Porque a gente tem, vamos supor que a gente tenha 10 mil seguidores, ou mesmo que seja menos. Eu já comentei aqui com vocês que a entrega dos stories gira entre 10 e 20%. Do feed, às vezes, também costuma ser em torno disso. Mas quando a gente começa a modificar a forma da nossa comunicação, como que a gente se posiciona aqui no Instagram, se o engajamento, né, se o envolvimento das pessoas aumenta, a gente consegue aumentar esse engajamento, esse alcance, né, para mais pessoas, tá? E outra, a principal vantagem é que no feed não vai sumir, né? Não vai ficar ali só 24 horas. Então ele vai ficar o tempo que o perfil existir, né? Que você tiver sua conta, então ele vai ficar ali. Então essa é a principal vantagem aí que eu vejo do feed, tá certo? Então, primeiro, aumentar o alcance. Segundo ponto, então ele traz novos seguidores. Né? Então é só com o feed bem estruturado, com o feed com posts, né, com publicações, que vai ser possível você atrair o interesse de novas pessoas, atrair novos seguidores. Então o feed vai ser o seu cartão de visita. Né? Então, não sei se vocês ainda usam cartão de visita, mas eu aconselho vocês não mandarem mais para a gráfica para fazer isso. Porque a gente pega, né? As pessoas pegam o cartãozinho ali e jogam fora, né? Então, nada melhor do que manter o seu próprio Instagram como seu cartão de visitas. Então, a pessoa já bate o olho ali e a primeira impressão vai ser o que vai ficar, tá certo? Então, o feed ele tem que ser o seu cartão de visitas oficial. Então, por isso você tem que cuidar bem dele. Porque o feed é o primeiro contato de novas pessoas com o seu perfil, com o seu conteúdo, né? Só depois que ele vai para os stories, né? Então o feed ali tem que ser
a sua cara, é o que a pessoa vai bater o olho ali e ela tem que gostar para poder te acompanhar, senão ela vai embora, né? Então é basicamente isso. E aí o feed que é o responsável pelo crescimento da nossa audiência, né? Então não é só questão de números, né? Aqui, para quem me acompanha há mais tempo, já sabe que um número de seguidores não é o mais importante, né? Porque nem sempre esse número de seguidores vai representar um número de clientes reais que você possui, tá certo? Mas ali é para a gente ter uma base, né? Quanto que está crescendo, né? Quantos novos clientes eu estou conseguindo, quantas novas pessoas estão visitando o meu perfil por semana, porque é essa métrica que o Instagram dá pra gente, né? Nos últimos 7 dias ou 30 dias, que a gente consegue ver direto pelo aplicativo. Então é isso que a gente tem que analisar. Né? Então, se ele tiver realmente bem posicionado, tiver atrativo, então você vai atrair pessoas para o seu perfil e muitas delas vão começar a te seguir, vão querer te acompanhar para saber o que você tem a oferecer, tá? Então é o feed que vai trazer isso, né? Então por isso tem que se preocupar com o feed, pensando nisso que vai ser o primeiro contato das pessoas. E aí, qual outra característica do feed? Então é lá que a gente vai conseguir colocar conteúdos mais densos, conteúdos mais longos, mais complexos. Através do que? Através de todos os recursos que o Instagram oferece pra gente. Então pode ser, mesmo que seja um post só de foto, você tem a legenda. Você pode colocar muita informação ali naquela legenda. Então é um conteúdo mais profundo, né? A gente consegue aprofundar mesmo numa legenda. Por quê? Porque a legenda permite que a gente coloque ali textos de até 2.200 caracteres. Então dá para escrever bastante, né? Você só tem que tomar o cuidado ali com o limite de 2.200 caracteres, mas dá para escrever vários textões, né? Várias coisas legais para ensinar o seu público alguma coisa ou para você passar uma informação importante e relevante, tá? Então, ele tem essa característica até nas próprias legendas. E além disso, tem os outros recursos. Então, a gente pode postar vídeos, né? Seja no IGTV ou vídeos de até 1 minuto. Então, a gente consegue ter esses dois formatos para explicar algo mais a fundo, explicar uma coisa melhor do que os 15 segundos que a gente tem nos stories. Então, às vezes, os 15 segundos dos stories, como fica picado, né, pra gente passar uma informação muito longa que você realmente requer a atenção do seu usuário, né, do seu público, então isso às vezes não é o formato mais ideal. Então ele pode cansar ou pode perder alguma parte da informação e depois de 24 horas aquilo vai sumir, né? Então, dependendo ali na maioria, né, das estratégias para passar um conteúdo denso, um conteúdo longo, então os stories não é o aconselhado. Então você vai levar isso para o feed. E até as próprias lives, né? Então, isso aqui que eu tô fazendo hoje, né? Há 9 semanas, né? Não consecutivas, mas há 9 semanas. Então, estamos aqui, né, há 9 semanas produzindo lives e depois elas vão para onde? Vão para o feed, né? Então, ele já publica automaticamente no IGTV e fica armazenado lá essa live, que é um conteúdo longo, é um conteúdo denso. Às vezes vocês precisam ver mais de uma vez para conseguir absorver todo o conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, esse realmente é o objetivo. Então, o feed ele vai ficar ali com conteúdos maiores, mais complexos, mais densos, mais profundos. Né? Então, aí você, né, vai criando, mesmo que seja o seu perfil comercial, você consegue ir criando esse tipo de conteúdo também maior, né, mais denso para sua audiência, tá? Mais um ponto que eu preciso falar para vocês com relação aí ao feed. Então, ele vai reforçar a sua autoridade e personalidade. Né? Então, aquela história toda, né, que eu já venho, né, comentando aí com vocês de humanizar o perfil tem muito a ver com isso.
né? Então você tem que imprimir a sua personalidade no seu feed, tá? Por quê? O que está acontecendo hoje? Eu não sei se vocês têm o hábito de pesquisar outros perfis semelhantes ao de vocês, mas né, se não tem esse hábito, então dá uma olhadinha para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, o que acontece hoje? A gente está entrando nos perfis e eles estão todos iguais, né? A gente tem a sensação de que tá todo mundo igual, tá todo mundo até mandando no mesmo design gráfico para fazer as artes, porque tá todo mundo muito parecido, né? É a mesma paleta de cor, é a mesma tipografia, é a mesma frase, né? Então, tem muitas coisas ali, tem muitas coisas iguais, né? E isso não é bacana, né? Se você quer se destacar, se você... Ui, tá caído aqui, gente. Se você quer se destacar, se você quer realmente mostrar o seu diferencial, então você tem que pensar até nisso. Peraí, gente, que o tripé descolou aqui. Acontece, gente. Deixa eu ver se vai. Acho que foi. Tá. Vamos ver se vai ficar até o final da live quietinho aí. Aqui é ao vivo mesmo, tá, gente? Então, pronto. Tá? Então, você tem que se destacar. Então, uma das maneiras de você se destacar é criando uma identidade própria, né? Não só visual, né? Visual também, às vezes, obviamente, né? Vai ser impossível ser 100% autêntico, né? Você criar algo 100% do zero, né? Ainda mais com tantos aplicativos aí que já tem um design pronto pra gente, né? Então, não é tão impossível assim, né? De às vezes ter alguma semelhança com outros perfis, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é para você realmente sair da manada, né? Para você não ser realmente mais um desses perfis que a pessoa vai entrar, vai olhar e falar, mais do mesmo. É tudo igual, é tudo repetido. Eu já ouvi essa frase em outro perfil, eu já vi essa foto, né, esse produto em outra loja, né, nessa mesma posição, nesse mesmo formato. Esse conteúdo não é autêntico, não é original dessa loja, né, desse restaurante, seja lá o que for, desse profissional. Então isso não é bacana, tá? Então hoje, como a gente é bombardeado aí por informações o tempo todo, então a gente precisa procurar se destacar. E como que a gente faz isso, gente? Testando, né? Estando aqui todo dia, ouvindo o seu público, ouvindo a sua audiência, testando novos formatos, testando novas cores, testando, né? E vendo o que funciona, vendo o que você também gosta mais, né? O que tem a sua cara, né? A sua essência. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês separaram também no meu perfil, mas a gente está conversando agora uma nova identidade visual, né? Eu acho que tem mais a minha cara, eu acho que realmente vai mostrar mais do que o jeito como eu realmente sou, né? Então é isso aí, gente. A gente vai evoluindo, a gente vai mudando, a gente não pode ter vergonha, né? Falar, não, que já comecei daquele jeito, eu tenho que seguir sempre aquela paleta de cores ou aquele formato de post, eu não posso nunca mudar. Não, isso não existe. Tá? A gente tem que se renovar de tempos em tempos até pra gente saber o que a gente gosta mais ou não gosta, o que funciona melhor, o que não funciona. Então a gente precisa estar em constante movimento, ainda mais aqui nas redes sociais. Então a gente só vai descobrir o que a gente gosta quando a gente começar a fazer, quando a gente começar a produzir conteúdo. Antes disso não tem como, né? Se a gente ficar só na cabeça, só imaginando, que tipo de conteúdo será que minha audiência vai gostar? Ou como que eu vou gravar tal conteúdo, como que eu vou fazer tal post, como que eu vou fazer, né, usar tal ferramenta. Então, se a gente só ficar imaginando e nunca colocar em prática, a gente nunca vai ter essas respostas. Então, por isso que é muito importante a gente estar em movimento, estar em contato sempre aqui com as redes sociais e fazendo o nosso melhor a cada dia. Então, esse é um dos pontos, né? Então, reforçar a sua autoridade e personalidade. A sua autoridade é o quê? É mostrar para as pessoas que realmente você domina aquilo
que você está se propondo. Então, por exemplo, se você faz doce, então o que é mostrar a sua autoridade? É mostrar que você domina as técnicas, né, daquele doce que você está vendendo para a pessoa, né, que você domina as técnicas de confeitaria, por exemplo, ou você é conhecido por uma técnica específica que só você faz, né, por uma técnica de decoração de bolo, por exemplo. Então, isso é mostrar a sua autoridade, é você reforçar que você tá ali, mas que você sabe o que você tá fazendo, né? Que você tem autoridade naquilo porque você já testou, você fez curso, você estudou, né? Então é importante ter isso, tá? Então, para realmente você mostrar aqui que você se propõe. E a sua personalidade, né? Então é o que eu falei, identidade visual vai ter a ver também com a personalidade, né? Às vezes até a paleta de cores mesmo. Às vezes doceria, né, sempre opta por escolher tudo rosinha, tom pastel, mas será que isso representa sua marca, representa sua cara? Você está confortável com isso? Né? Então, se não for dessa forma, né, às vezes você pode mudar o tom, você vai escolher, em vez de ser um rosa bebê, você pode escolher um rosa mais forte, né? Então, você tem que testar, né? Você tem que testar, ver o que você gosta, ver o que combina mais com você, com a sua personalidade. E além disso, gente, no feed fica tudo documentado, né? Então ali também a pessoa não vai poder questionar a sua autoridade, né? Dependendo ali do assunto, né? Se você está produzindo um conteúdo denso, né? Um conteúdo mais longo, mais complexo, está explicando, né? Coisas técnicas muitas vezes, mas mesmo que seja facilitado para o seu público entender, então você está demonstrando autoridade, né? Os cachorros estão latindo, gente, tá ouvindo aí? Então você está demonstrando a sua autoridade, né? Então é dessa forma. A pessoa pode às vezes não concordar, pode achar, né? Pensar mil coisas, mas aí é problema dela, né? Você está fazendo a sua parte, né? Você está mostrando a sua autoridade, o seu conhecimento sobre aquele assunto. E outro, o que mais também, né, no feed para ajudar a reforçar essa sua autoridade? É a consistência, né? Então é a consistência. O que é a consistência? É a frequência de postagem. É você realmente ter ali uma quantidade de publicações e que não fique, por exemplo, se a pessoa visita o seu perfil hoje, qual foi o dia da sua última postagem? Né? Depois, quando terminar a live, eu quero que vocês saiam daqui e tentem e vão lá no perfil de vocês e confiram, né? Então, qual foi a data da última postagem de vocês? Então, se já tem um mês, né? Então já tá ruim, né? Por quê? Porque um mês sem postar nenhum conteúdo no feed, quem visitar o seu perfil hoje vai achar que tá abandonado. E isso não é bom, né? Porque se a pessoa acha, entende que aquele perfil tá abandonado, que ninguém tá cuidando daquilo, então às vezes ela até gosta do seu conteúdo, mas não vai te seguir, né? Porque vai falar, mas tá abandonado, ninguém tá alimentando isso, então não preciso fazer parte, né? Eu não preciso me interessar mais pelo conteúdo dessa pessoa, tá? Então a ideia aqui da frequência de postagem é para que as pessoas não achem que o seu perfil está abandonado, né? Como se fosse uma casa abandonada mesmo, né? Que tem até teia de aranha e tudo, né? Então, se tiver, né, postagem, a última postagem foi há um mês atrás ou até mais, então você tem que mudar isso, tá? Por quê? Olha a diferença. Se a pessoa visitar o seu perfil e viu que a última postagem foi hoje ou ontem, por exemplo, ou no máximo uma semana atrás, né, mas que tem ali uma constância, uma frequência, né, então ela vai entender que tem uma pessoa ali realmente interessada em passar um conteúdo, que aquela loja ainda existe, ainda funciona, né, porque aqui no Instagram, a gente consegue às vezes desativar a conta, mas ela não some completamente, né? Ela fica ali, viram esses perfis fantasmas, tá? Então esse é um dos problemas aí que a gente tem. Então a gente não consegue às vezes liberar
o nome de um perfil aqui, né, através da ferramenta, para liberar o nome e aí outra pessoa poder usar o mesmo nome, por exemplo, né? Isso acontece nos domínios de site, tá? Então, nos domínios de site, vamos supor, a pessoa não renovou o plano dela do domínio. Então, o registro BR dá um tempo para a pessoa e vai mandando e-mail, vai avisando, fala, olha, se você não pagar, se você não renovar, esse domínio vai para esqueci o nome certo agora, como se fosse para uma coisa pública lá para ser liberado e quem quiser pegar pode pegar. É tipo isso. Aqui no Instagram a gente não tem isso, né? Então, se a loja fechou, se você não tá mais vendendo, né? Se o negócio quebrou, faliu, então a gente não tem essa opção aqui de esquecer, né? De apagar tudo 100% do perfil, tá? Então, esse é o ruim, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa vai chegar lá, se tiver abandonado, ela vai achar, essa loja não existe mais, esse negócio não existe mais, tá? Então, a ideia aqui da frequência é essa, é manter o seu perfil sempre atualizado, mostrar movimento, mostrar que tem cuidado, que tem pessoa ali por trás, tá? E aí, o último tópico aqui que eu tenho para falar sobre o feed é que ele tem, né, possibilita aí os compartilhamentos, né, os compartilhamentos que às vezes podem fazer tanto sucesso que acabam viralizando, né? Então, é o poder da viralização do feed. Então, o que isso significa? Hoje tem até o termo, né? Chama de posts virais ou vídeos virais. Por quê? Porque se espalha tão rápido como se fosse um vírus mesmo, no caso aqui é de computador, tá, gente? Mas é como se fosse também vírus da vida real, tá? Então ele se espalha tão rápido, tantas pessoas veem aquilo e se divertem com aquilo ou fazem algum proveito daquele conteúdo, que aí pegou esse nome, né? Então são os posts virais. Aí vocês podem estar pensando, então eu preciso fazer um post desse para as pessoas me conhecerem, para eu fazer sucesso? Não, né? A gente não tem controle 100% sobre isso, sobre qual tipo de conteúdo que vai viralizar ou não, tá? Geralmente são memes, né? São humor que tem esse poder maior de viralizar. Mas se você não teve nenhum conteúdo que viralizou, então não significa que você não tem sucesso, não significa que as pessoas não gostam do seu conteúdo, tá? É só uma das coisas que pode acontecer e aí você acaba atraindo mais pessoas aí de forma mais rápida e organicamente, tá? Então, só o feed dá esse poder. Por quê? Porque mesmo que nos stories a gente também consiga fazer esse compartilhamento, mas nos stories eles ficam só por 24 horas. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa achou graça daquilo, gostou daquele conteúdo, compartilha com outras pessoas, com amigos, mas às vezes a pessoa lá não vai assistir, né? Ela vai perder esse tempo de 24 horas, quando ela entrar lá no direct já sumiu o story e ela não conseguiu ver o conteúdo que estava ali, tá? Então, esse é o problema, tá? Assim, o problema dos stories é para a diferença do feed. Já no feed, não. Se tá postado ali, a pessoa compartilhou, então na hora que ela abrir o direct dela, o post vai estar lá, ela vai conseguir ter acesso, ela vai conseguir ver o que a pessoa quis mostrar para ela. Né? Então, é aí onde está o poder de viralização do feed. E aí, além dos compartilhamentos, a gente tem também os salvamentos, tá? Então, salvamentos nos posts do feed também são muito importantes. Então, essa é uma das métricas hoje mais importantes que as pessoas têm visto. Então, a gente também produzir conteúdos que sejam compartilháveis e que também gerem salvamentos, né? Ou seja, a pessoa dificilmente vai salvar um meme, vai salvar humor, mas às vezes ela pode salvar uma receita, ela pode salvar um passo a passo, ela pode salvar alguma coisa que ela vai querer consultar depois para reproduzir, né? Então, por isso a importância de você ensinar o seu público a fazer alguma coisa, tá? Ensinar alguma coisa
sobre o seu mundo, sobre o seu universo, né? Simplificar os seus termos técnicos. Então, isso é muito legal. E aí, com relação ao feed, né? Então, foram esses os tópicos mais importantes que eu tinha aqui para falar para vocês, tá? E aí, agora eu vou falar dos stories. Então, eu tô aqui com o meu roteirinho pra gente não esquecer nada. Então, qual que é a principal diferença aqui para os stories? Então, os stories, eles vão criar mais conexão com o seu público, né? Com a sua audiência. E por que isso, gente? Porque é ali que você vai conversar com as pessoas, né? Que você vai conversar realmente de forma mais descontraída, de forma mais casual, né? Sem precisar editar tanto conteúdo, né? Porque no feed, quem me acompanha aqui já viu que o feed ele precisa ter um certo tratamento ali nas fotos, né? Os vídeos não podem ser de qualquer jeito. Mas nos stories a gente não tem mais isso, né? Nos stories ali é vida real, né? Você pode mostrar o seu bastidor do jeito que tá, sem filtro, sem nada. Você pode mostrar como chegou o produto, como você tá abrindo ali na caixa, como que tá saindo para entrega. Então, sem filtro, né? Então, os stories, eles vão gerar conexão por isso. Ele é, dinâmico. Ele precisa ser mais dinâmico que o feed. Então, por isso que às vezes a gente acaba usando muito mais os stories do que o próprio feed. Porque ali é que vai gerar conexão mesmo, né? Que a pessoa vai ficar te assistindo, você vai ter a retenção, né, do tempo dela, né? Da atenção dela. E aí, o porquê isso, gente? Principalmente perfis comerciais. Porque a maioria das pessoas não gostam de seguir perfis comerciais, né? Ainda mais se forem do tipo panfleto ou vitrine, que só vai ter aqueles panfletinhos, né? Todos prontinhos com preço e tudo descrito. As pessoas não vão seguir, não vai gerar conexão, porque as pessoas não gostam disso. Né? Se ela precisar saber o preço, alguma coisa, ela vai acessar lá, vai olhar o cardápio ou vai te pedir um orçamento, mas no máximo isso, ela não vai te seguir, né, para consumir o seu conteúdo. Então é isso que a gente tem, né, que eu aqui pretendo com as minhas lives, com o meu conteúdo, mostrar para vocês que o perfil comercial ele não pode ser desse tipo, senão ele não vai gerar conexão, senão você não vai se destacar, você não vai ser diferente do que o que todo mundo já está fazendo. Então você precisa ser realmente aí mostrar, né, o que tem a mais, né, o porquê que as pessoas vão gostar de te seguir, né, como que você está conversando com as pessoas, tá? E aí tem várias formas, né, gente? Aí é assunto para outras lives, que aí eu já sugeri, né, até lá nas tendências, que foi a última live que eu fiz aí em 2020. Então eu sugeri que vocês apareçam, vocês, donos dos negócios, apareçam. Mas, se ainda for muito difícil, existem outras alternativas, outras técnicas, tá? Mas o ideal seria que vocês aparecessem. Então a ideia dos stories é essa, né? Com isso a gente consegue melhorar o relacionamento, né? Relacionamento com quem? Com o seu cliente, né? Com o seu público. Você vai ouvir o que ele quer, você vai ouvir o que ele deseja, né? Então é isso que é importante. E os stories, gente, querendo ou não, olha só, eu tô abrindo uma live aqui e falando diretamente com vocês, né? Sem intermediário. Os stories é a mesma coisa, vocês vão abrir e vão conversar diretamente com o cliente de vocês sem intermediário. Vocês não precisam mandar um recado para alguém para ouvir uma resposta, alguma coisa. Isso é direto. E às vezes é isso que trava muitas pessoas, né? Eu já ouvi aí relatos de pessoas falar, mas quando eu abro isso aqui e vejo, sei lá, tem 20 pessoas ao vivo, 100 pessoas, 200 pessoas, eu travo. Porque ela imagina como se fosse realmente esse número ao vivo. E realmente, né, é de assustar, porque o poder disso aqui é muito grande. A gente abre, às vezes vai ter 100 pessoas ali, 200 pessoas, coisas que às vezes nem fisicamente você conseguiria reunir, né? Então, realmente, o poder dos stories, principalmente da ferramenta aqui, ele é grande por isso. Então, aqui, para melhorar o relacionamento, então o que vai acontecer? As pessoas vão ficar por dentro de todo o seu processo. Então é isso que vai fazer, né, você perfil comercial, né, seja loja ou seja autônomo.
Então é isso que vai fazer a pessoa ter uma relação, né? Ela vai te seguir por algum motivo, né? Então se você mostrar para ela os seus bastidores, mostrar como que é o seu processo de fabricação, como que é a sua entrega, como que você escolhe os seus materiais, por que você utiliza uma técnica e não utiliza outra, né? Então mostrar tudo isso nos stories, né? Se expor, conversar com o seu público, mostrar realmente o que está acontecendo ali no dia a dia da sua loja, né? Do seu negócio. Então isso tem muito valor, isso é muito poderoso, porque as pessoas têm curiosidade. Elas não vão ter curiosidade, por exemplo, de só ver lá uma pizza do tipo panfleto passando na frente dela. Isso ela não vai se interessar. Agora, se você explicar como que aquela pizza foi feita, aonde que o seu pizzaiolo fez curso, o porquê que a pizza dele é gostosa, né? Qual a técnica que ele utiliza, quais ingredientes, mostrar que são ingredientes selecionados. Então é isso que vai agregar valor lá para o seu cliente. Então ele vai entender que não é só mais um hambúrguer, que não é mais só uma pizza, né? Que não é mais só uma toalhinha bordada, que não é mais só um brigadeiro gourmet qualquer. Ele vai entender que é o brigadeiro gourmet. Ele vai entender que a sua bijuteria, por exemplo, ela foi feita, você que planejou ela, por exemplo, você que pensou no design dela. Então você tem que dizer, né? Então, se realmente você faz tudo isso, então mostra, né? É isso que vai ser o seu diferencial. Não é você só ficar postando o seu produto a torto e a direito, tá? Então você precisa realmente agregar outros elementos para manter o seu público ativo, para manter o seu público interessado naquilo que você faz. E aí, né, ou seja, as pessoas começam a enxergar o seu negócio com outros olhos, vai enxergar o seu produto com outros olhos. Vou até adiantar aqui que eu já tinha pensado no exemplo, mas eu não sei se vocês seguem a Nativosa. Então, a Nativosa é um exemplo, assim, né, que ela faz tudo isso muito bem feito, tá? Então, ela realmente consegue envolver o público dela, mesmo que o objetivo seja vender roupas, mas ela tá explicando todo o processo de fabricação, como que ela escolhe o tecido, como que é feita a modelagem. Então ela tem dia tá explicando tudo isso, as pessoas amam, as pessoas gostam de ver e ouvir ela falando sobre isso, mesmo que seja para comprar uma roupa. Por quê? Aí quando as pessoas entendem a complexidade que é daquele processo, do que ela faz, né? Ou seja, do acabamento que ela dá para as roupas, aí as pessoas entendem o porquê da peça valer o preço que vale, né? Que é um ticket mais alto, mas aí as pessoas começam a entender que não é uma simples roupinha, né, de fast fashion, né, que você vai ali na Renner, na Marisa e compra. Então as pessoas começam a entender que é diferente. Mas por quê? Porque ela ensina, ela explica para o público dela essa diferença. O que se ela não abrisse a boca, ninguém ia saber, né? Todo mundo ia achar que era igual, né? Que o processo de fabricação é o mesmo, e não é. Né? Então é isso que é muito interessante. Então, a partir desse momento, as pessoas se sentindo mais próximas de você, da sua marca, do seu produto, o que vai acontecer? Elas vão simplesmente perder a vergonha de interagir com você. Então, quando você abrir uma caixinha de pergunta ou quando você postar alguma coisa e colocar lá uma chamada para ação na legenda, elas vão comentar, elas vão deixar a pergunta. Então, elas vão perder a vergonha, vão perder o medo e vão realmente, né, conversar com você como se você fosse um amigo, como se você fosse um confidente até, tá? Então, essa é a mágica. Mas só acontece se tiver esse relacionamento, essa conexão, porque senão isso não vai acontecer, tá? Mais um tópico dos stories, tão diferente do feed, porque o feed eu falei para vocês que é um conteúdo mais denso, mais complexo, um conteúdo longo. Já os stories, a gente tem que focar a nossa estratégia para ser um conteúdo mais leve, um conteúdo que entretenha realmente as pessoas, tá? Que elas gostem de assistir.
Eu gosto aqui da analogia, vocês têm que pensar, os stories de vocês tem que ser igual o BBB, tá? É isso mesmo, igual o Big Brother. Por quê? Porque as pessoas gostam de assistir, né? Eu não sei se vocês aí já repararam, não sei se vocês assistem ou não. Eu confesso que os primeiros, né, as primeiras edições eu assisti, eu acompanhei, mas ultimamente já tem, né, anos que eu não assisto, tá? Mas você vê que a maioria das pessoas gostam desse tipo de programa, né? BBB, A Fazenda, né? Então as pessoas gostam. Então elas gostam de perder o tempo delas assistindo a vida dos outros. E assim você tem que planejar esses conteúdos para ser do seu perfil comercial também. Então, como se fosse um BBB. Então, não adianta você chegar nos stories e só postar produto ou repost do post, do feed, porque isso não vai gerar conexão, não vai gerar o relacionamento. Então, você tem que agregar elementos para realmente pensar nesse BBB, né? O que a pessoa ali vai querer espiar da sua vida ou do seu negócio para ficar ligado em você. Então, essa é a principal analogia aí para vocês terem da diferença do feed pros stories, né? Então, acho que aqui facilita o entendimento, né, na hora de pensar o que eu posto em um e em outro, né? Apesar de eu falar que tudo que vai para o feed vai para os stories e vice-versa, mas são formatos diferentes, às vezes precisa de uma edição diferente, então só alguns cuidados, né? Pode sim o mesmo conteúdo transitar entre todos, mas de formas diferentes. Então é isso que vocês têm que começar a planejar estrategicamente a partir de agora, né? Com esse conhecimento que eu tô passando para vocês. Mais um tópico, então os stories reforçam os seus valores e crenças. Ou seja, como a gente pensa nos stories como algo mais leve, como algo do dia a dia, talvez você vai incluir alguma coisa da sua rotina, mesmo que seja a rotina do seu negócio, né? Mas você está mostrando um pouco ali, né, do que você faz, o que é feito. Se você acrescentar alguns elementos de vida pessoal, né? Então, ali, querendo ou não, nesse bate-papo mais informal, mais casual, você vai deixar, né, escapar em que você acredita, né, quais são seus valores, nas suas crenças, né, qual o seu ponto de vista, quais as suas ideias sobre determinado assunto. Então, uma hora ou outra, você vai acabar mostrando isso para o seu público. E aí, né, o último tópico aqui dos stories, então isso causa maior proximidade com o seu público, tá? E aí o mais importante aqui, né, como eu disse, a gente não tem intermediário, mesmo que a gente dependa do algoritmo do Instagram para fazer a entrega para as pessoas, né, que aí eu já expliquei, gira em torno de 10 a 20%, se a gente quiser mais, a gente precisa usar tráfego pago hoje em dia. Mas mesmo isso, mesmo sendo só 20% do seu público que assiste os seus stories, tá? Ou mesmo que seja 10%, mas são pessoas que vão estar ali, se você já criou esse relacionamento, se elas já têm uma conexão com você, se elas já se sentem próximas de você, quando você precisar, sei lá, fazer uma pesquisa, né? Foi até o que eu dei, eu vou pegar o exemplo que eu dei na última live. Então, se você quer saber qual sabor de doce você vai fazer de novidade, roda uma pesquisa nos stories, né? Nem coloca no feed, não, coloca nos stories, porque a gente tem um recurso da enquete. Coloca lá qual sabor vocês têm mais interesse. Rodou lá, mesmo que seja 10% do seu público, mas são 10% realmente ali, você, como a gente consegue ver as pessoas que responderam, se tem, né, clientes seus comprovados ali no meio, ou, né, quem responde talvez vai querer ser cliente, então você consegue ver ali a resposta, o resultado na hora. Você não precisa esperar a boa vontade dos outros responderem um e-mail, você não precisa esperar pagar uma empresa, né, para fazer uma pesquisa de mercado para você. Você não precisa de nada disso. Você abre uma caixinha aqui, coloca uma pergunta, uma enquete, faz uma sequência ali do que você precisa saber, do que você está em dúvida. Pronto. Você espera rodar 24 horas, você tem o resultado todo ali, né, das pessoas que responderam.
né? Então, isso aqui é uma ferramenta poderosa, gente. Está na mão de vocês aqui, né, para conseguir usar da melhor forma possível, tá? Então você roda e você tem resultado imediato, né? Dentro de 24 horas ou um pouco antes disso, você já sabe ali quem que ganhou, né? Qual opção que ganhou. Os testes, você também consegue ver quais, você dá, né, até 4 opções para a pessoa escolher. Então, dentro daquelas 4 opções, a pessoa também ali vai te dar um feedback, né? Por exemplo, qual cor de sapato que ela prefere, ou qual modelo de sapato ela prefere, o que ela gostaria de ver no seu perfil, que tipo de conteúdo. Então a gente consegue rodar essas pesquisas diretamente nos stories e ter o resultado imediato, sem intermediário. E dentro de 24 horas, ou seja, é muito rápido, né? A gente consegue ter tudo isso. Mas só vai funcionar se você, né, fez o passo a passo anterior e tá gerando, né, tá criando essa conexão com o seu público. Se você realmente começar a mudar a comunicação do seu perfil comercial, então aí você começa a ter esse tipo de interação. E isso é muito bacana, tá? Isso é muito legal e muito útil, tá? Essas pesquisas são muito úteis para o andamento do negócio, muitas vezes. Então, vocês podem fazer isso diretamente. E além das pesquisas, gente, vão começar a surgir fãs da marca de vocês, do produto de vocês, pessoas que vão te defender a qualquer custo. Por quê? Porque você gerou conexão. As pessoas se identificaram com você, elas gostam de você, elas gostam do seu jeito. Então, é um exemplo. Então, se alguém for. Foi até que aconteceu com uma das lojas que eu gerencio, tá? Vou contar aqui a história para vocês. A pessoa comprou. Olha só a história. A pessoa comprou o produto num supermercado. Aí depois ela foi na loja, né, e comprou o mesmo produto e ela estava questionando a diferença de preço e falando que essa loja, né, que é a que eu, né, gerencio as redes sociais, estava abusando do preço. Ou seja, não tinha fundamento nenhum o questionamento da mulher, porque ela comprou em locais diferentes. Né? O consumidor ele tem que olhar antes de comprar, né? Não depois. Se ele comprou depois, pagou mais caro, paciência, mas ele comprou. Né? A loja não tem que fazer o mesmo preço ou o preço mais baixo, porque tudo influencia. Às vezes é a diferença de fornecedor, diferença de lote. Então não tinha assim, fundamento nenhum na acusação da mulher. E olha só que interessante, né? Então a gente viu, né, identificou a mensagem falando mal. Qual o procedimento nesse caso? Como era infundada, a gente, né, denunciava. Então denunciou, mas Facebook, né, tá com essa coisa aí, né? Então ele não excluiu a postagem. Por quê? O que ela fez? Ela não publicou diretamente na página da loja. Ela publicou no perfil pessoal dela e marcou a loja. Então foi essa a diferença. Então eu não conseguia banir ela da página, nem excluir ela da página, nem nada, tá? Então ela postou no dela. Mas olha que interessante, gente. Então a funcionária que viu, né, que identificou que a mulher postou no perfil pessoal dela, então a funcionária foi lá e com o perfil pessoal dela mesmo comentou e né, questionando ali, falando que foi um equívoco, né, mas que ela comprou em locais diferentes, que não tinha fundamento. E aí várias outras pessoas, né, acho que, né, deviam ser amigas próximas, várias outras pessoas foram defender a loja. Olha que legal isso, gente. Então foram defender, então a gente não precisou nem teoricamente se posicionar de forma oficial, porque aí as pessoas já viram que a pessoa, né, devia ter um certo desequilíbrio, porque depois eu fui olhar o que ela fez. Ela simplesmente apagou todos os comentários que defendiam a loja e publicou novamente, sabe? Então você vê que a pessoa não bate muito bem, né? Então tem coisa que não vale a pena a gente perder tempo. Mas o que eu achei muito bacana, que é justamente essa relação, né, esse relacionamento, essa conexão, as pessoas foram defender a loja, né? Porque gostam da equipe, porque gostam dos produtos, né? E porque as redes sociais também estão gerando valor para ela de certa forma.
Então, olha que legal, gente. Então, são fãs, né? Então, são pessoas que vão te defender até mesmo quando você, né, não conseguir ver de forma tão rápida ali o que estão falando de você. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, vocês têm que tentar despertar isso nos clientes de vocês também. E aí, outra coisa muito legal, as pessoas vão começar a te marcar, né? A marcar o seu perfil nos stories dela. Nos stories ou no feed, né? Se ela postar, se ela estiver usando o seu produto, e se ela sente, né, essa conexão, se ela gostou realmente, né, do tratamento, da qualidade, ela vai te marcar espontaneamente. Né? Óbvio que a gente pode incentivar, né? Tem técnicas para isso também, mas elas começam a te marcar. E se você começa a repostar, porque é importante sim repostar quando te marcam, então isso vai aumentando. Então mais pessoas vão se encorajando a fazer o mesmo, né? Vão sentir prazer, né, em fazer isso, em estar te ajudando, em estar marcando o seu negócio, tá? Então isso é muito legal, gente. Então esse era o último tópico que eu tinha para falar com relação aos stories. E aí agora eu vou dar dicas gerais para vocês, tanto de um quanto de outro, né? Tanto do feed quanto dos stories. Ui, de novo, gente. Caiu de novo. Ai, próxima vez eu tenho que testar se eu tô prendendo direito aqui a ventosa. Pronto. Então, primeiro, o que eu vejo muitos perfis fazendo, tá? Não só comerciais, tá, gente? Muitos perfis em geral, mas mais incidência nos comerciais. Então, o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Simplesmente repostando os posts do feed nos stories. Né? Simplesmente reposta porque eu não tenho conteúdo, eu não tenho o que publicar nos stories, então vou repostar o que tá no feed. Não é que tá errado, né? Mas você pode, ao invés de só repostar, você pode criar um contexto, né? Criar uma história, criar algo ali por trás para contar para o seu público, e aí você encaixa o post que você fez, né? Se vocês observarem os stories que eu fiz hoje, então vocês vão entender isso que eu tô falando, né? Então, ao invés de só postar lá o post aqui, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, eu criei um contexto, eu criei uma história antes para depois vir com o post sobre o que eu queria que vocês, né, qual a ação que eu gostaria que vocês fizessem em cima daquilo. Então, essa é a forma correta, tá? Óbvio, sempre eu faço isso? Não, nem sempre, mas eu tento, na maioria das vezes, fazer isso, tá? Eu entendo que vocês também, às vezes, tá sem ideia, né? Não sabe em que contexto criar, como colocar isso, de qual a melhor forma de fazer, eu entendo tudo isso, tá? Então, vai acabar postando, né, só para não ficar sem nada, então posta, né? Eu entendo, tá? Eu também já fiz isso. Mas o ideal é que não seja dessa forma, que você não utilize os stories só para repostar coisa do feed, tá? Então, as estratégias aqui são diferentes, então elas precisam se complementar. Você não pode simplesmente achar que os dois são a mesma coisa e fazer, né? O que você faz em um, você replica no outro, porque aí fica chato. Né? Provavelmente as pessoas não vão continuar te seguindo ou não vão criar essa conexão, esse relacionamento que você quer, que é isso que vai depois colher, que a gente vai colher os frutos mais pra frente. Gente, checar as redes sociais todos os dias, né? Então sempre tentar repostar as menções, né? Repostar quem te marca. Perfis comerciais não tem música, né? Então se alguém colocar uma musiquinha de fundo lá no Músicas e marcar o seu perfil comercial, então provavelmente você não vai conseguir repostar, tá? Mas, na maioria das vezes, né, quem não usar o recurso de música, você consegue repostar nativamente. Então, isso faz o quê? Isso valoriza a pessoa que te marcou, ela perdeu tempo fazendo o conteúdo, né, a foto ou o videozinho para falar da sua loja, para falar do seu produto ou para falar do seu serviço, indicar o seu serviço.
Então, valorize, né, o tempo dela também. Então, reposte no seu, né, porque muitas pessoas gostam, né, fazem isso, mas não custa nada a gente responder, né, repostando, né. Então, essa é a importância de checar todos os dias e mais de uma vez no dia, tá? Inclusive nos fins de semana, né? Então, você tem que tentar criar esse hábito. Eu sei que muitas vezes, né, vai estar ocupado, vai estar em uma festa, vai estar em uma viagem. Eu sei que nem sempre será possível, mas sempre que possível, tentar fazer isso. E aqui, gente, tem uma ressalva para vocês, né? Então, se vocês têm funcionários também que têm acesso à conta do Instagram, então o que vocês têm que ter cuidado? Hoje, né? Hoje não, né? Já tem algum tempo que o Instagram, todo mundo que te menciona, que te marca, ele aparece lá no coraçãozinho, ele aparece a primeira coisa lá em cima, menções. Então, ali, menções é todo mundo que marcou o seu perfil, então você consegue ver os stories para repostar. Só que ele só aparece ali em menções a primeira vez que a pessoa clicou ali, entendeu? Que entrou no perfil a primeira vez, logo depois que a pessoa marcou. E aí a pessoa entrou e ela vai conseguir ver, tá? Mas se você tem funcionários, né, ou outras pessoas que têm acesso e ela viu, né, ela foi a primeira a entrar logo depois que te mencionaram, e não repostou, aí quando você entrar novamente, ele vai ter saído dali, ele não vai estar mais em menções, tá? E isso tem causado muito problema, porque antes ele ficava direto, né? Independente de quantas vezes você abria e fechava o aplicativo, né? O Instagram, você entrava lá, as menções estavam sempre lá no topo. Hoje não tá mais assim, né? O que, na minha opinião, dificulta a nossa vida. Por quê? Porque aí agora, se alguém entrou antes de você e não repostou, você precisa ir buscar onde? Você precisa olhar os directs. Então, você precisa ir lá nos directs, no aviãozinho, e olhar, né, ver lá por cima todo mundo que mencionou você em alguma coisa. Então, quando você vê lá alguém que mencionou você, então você precisa entrar naquelas mensagens para aí sim você conseguir repostar esses stories, tá? Então, na minha opinião, não sei porque o Instagram mudou isso, mas enfim, mudou e a gente precisa acompanhar. Então, é isso que eu tô te falando, porque às vezes acontece comigo aqui, né, com certa frequência. Então, às vezes a gente perde alguns reposts por conta disso, tá? Então, tem que ficar de olho. Aí vocês vão perguntar, então eu vou enfatizar somente feed ou somente stories? Né? Então eu falo para vocês, não é ou, né? Vocês não podem optar por um ou outro, né? Tem que ser os dois, tem que ser um e outro, tá? Então vocês têm que ser tudo, né? Tem que postar no feed e stories, né? E aí entra aqui na questão da frequência, tá? Então, começando, frequência do feed. Então, o que eu indico? É aquela que você vai conseguir manter, né? O que significa você conseguir manter? Significa que você vai conseguir ter consistência, né? Então, se for todo dia, ótimo. Bruna, mas eu não consigo todo dia. Eu consigo um dia sim, um dia não. Ótimo. Eu não consigo um dia sim, um dia não. Ainda é muito puxado para mim. Consigo 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, não tem problema. Mas tem que ser a frequência que você consegue manter e, novamente, de forma a não deixar o seu perfil com cara de abandonado. Ele não pode ficar com cara de abandonado, tá? Então, mesmo que seja, tem que ser no mínimo, do mínimo, 1 vez por semana. O ideal seria 1 vez por dia ou mais vezes no mesmo dia, tá? O ideal, né? Se você conseguir, né, todo dia postar pelo menos um post ou mais, ótimo, tá? Mas se não, né, no mínimo é 1 vez por semana para você não ficar parecendo ali um perfil fantasma, um perfil abandonado. E aqui uma observação, gente, para perfis novos, o que são perfis novos? Mesmo que não seja novo, mesmo que não seja um perfil novo, mas tem poucos seguidores, então eu aconselho a dar
né, pegar ali no início e realmente postar vários conteúdos de uma vez. Por quê? Para realmente parecer que a casa, né, é habitada, tá? Que o perfil é habitado, que existe vida ali. Então, para perfis novos ou que tem poucos seguidores ainda, então dá um início aí, né? Posta bastante mesmo, mais de uma vez por dia, para quando a pessoa chegar no seu perfil, para ela ter pelo menos alguma coisa ali, para ela poder olhar, para ela poder saber o que você vende ou o que você faz, qual que é o seu serviço, tá? Então, é esse o meu conselho, né? Então, criou as postagens, né? Então, utiliza lá algum recurso para você fazer a previsão do seu feed. Criou isso, começa a postar, né? Posta 3 vezes no dia, né? Para criar as fileirinhas, tá? Mas vai soltando conteúdo e não precisa ficar regulando, não, tá? Então, perfis novos, quanto mais conseguir, melhor para a pessoa que for te visitar não ver lá vazio, né? Se tiver vazio, ela, aí que não vai te seguir mesmo, né? Ela não vai ter interesse no seu perfil, tá? Isso. E aí agora a frequência dos stories. Então o que eu recomendo, gente? Pelo menos 3 vezes por dia. 3 vezes no sentido de quê? De que seja dividido entre manhã, tarde e noite, tá? Então isso que seria aí as 3 vezes ao dia. E aí quantos stories, Bruna? Quanto mais, melhor. Mas, novamente, eu sei que às vezes é difícil, né? Que é difícil empreender e cuidar das redes sociais também de forma conjunta, tá? Mas o ideal seria isso, né? Então, tentar de manhã, tarde e noite, e aí um número no mínimo de 10, né? De 10 a 15 stories por dia. Se você pegar aí 15 stories, daria 5 de manhã, 5 à tarde e 5 à noite, né? Então, 5 stories, gente, 15 segundos cada um, vai dar 1 minuto e 15 do seu dia para você gravar esses stories, né? Em cada turno, tá? Então, 1 minuto e 15, então vai dar 2:30, 3:45. Você vai gastar 4 minutos do seu dia para fazer 15 stories. Será que você não tem 4 minutinhos divididos em 3 vezes no dia para você fazer, né? Para mostrar alguma coisa da sua rotina, do seu dia a dia? Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? E pensando lá no que eu falei anteriormente do BBB, né? Então transformar os seus stories num BBB do seu negócio. E aí, quanto mais melhor, tá? Se você conseguir fazer mais de 15, ótimo. O limite do Instagram são 100, né? A gente consegue criar 100 pontinhos aqui nos stories. Se passar disso, ele começa a pagar os mais antigos, tá? Então, são 100. Ah, Bruno, mas quem consegue postar 100? Olha, quem tá aí no mercado há mais tempo produzindo conteúdo consegue, tá? Consegue postar 100, às vezes até mais, né? Por quê? Porque às vezes a conversa se estende tanto, né, nos stories, esse bate-papo, que aí vai, né, cria-se pontinhos infinitos, tá? Mas para lojas é mais difícil, não é tão usual chegar nesse limite de 100, não. Então os stories, gente, ele tem que ser esse bate-papo com o seu público, tá? Ele tem como se fosse um bate-papo com um amigo mesmo, né? E aqui a Lucimeire colocou, tenho muita dificuldade com isso, né? Com os stories, né, Lucimeire? De postar os 15, né? Pelo menos 15. Então ela colocou aqui, então tenho muita dificuldade. Tá? Então é difícil mesmo, né? Então a gente tem que planejar, né? E não ter medo de repetir conteúdo. Então essa é a dica que eu dou aí para quem também tem dificuldade para os stories. E novamente, gente, a gente sempre tem que pensar em simplificar. Então, se a gente pensa no BBB, né, no Big Brother ou na Fazenda, o que está acontecendo ali? É a vida das pessoas como ela é.
né? Então, nos stories a gente não precisa se preocupar tanto em produzir tanto conteúdo, em editar tanto uma foto, em editar tanto um vídeo, né? Pode ser realmente ali o que tiver na hora, né? Sem filtro, sem nada mesmo, né? Os stories as pessoas, como é que falo? Perdoam, né? Esse tipo de conteúdo mais raiz mesmo, né? Sem edição, então tá tudo bem, né? E aí, qual que é mais dicas aqui para vocês? Os stories também, se a gente planejar, né? Eu já fiz uma live aqui para vocês planejarem aí ferramentas para vocês usarem para planejar os stories. Mas se a gente planeja e só faz stories de produtos, então também não é tão legal, né? Por quê? Porque aí não fica BBB, né? Isso não vai criar tanta conexão. É importante também, né, a gente mostrar, tá constantemente mostrando os stories, porque os stories, né, como eu já falei, ele é mais dinâmico, né? Ele é mais rápido. Então a gente só abriu o celular aqui, abriu a câmera, a gente tá conseguindo postar. Já o feed não, o feed ele precisa de um planejamento, a gente precisa no mínimo pensar numa legenda, editar uma foto, editar um vídeo. Os stories não, então às vezes, né, o story é mais dinâmico, então a gente vai conseguir produzir mais. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar no BBB, então se a gente só publicar produtos, não vai ficar legal, né? Então as pessoas vão passando e depois desiste, né? Porque se ela quisesse sempre ver produto também, era só ela conferir no feed, né? Então a gente pode mudar o quê? Muda os formatos. Né? Então lá no feed, né? Um dia você. No feed não, nos stories. Então um dia você vai publicar aquela sequência, aquele planejamento que você fez dos produtos, né? Usando as ferramentas que eu ensinei. No outro dia chegou mercadoria, você mostra um vídeo na hora que chegou a mercadoria, abrindo a caixa mesmo, né? Como se fosse recebidos. Ou outro dia você mostra a sua vitrine, outro dia você mostra o seu processo de fabricação, outro dia você mostra, sabe? Você vai, sempre isso, sempre mostrando dicas da sua rotina e do seu dia a dia também. Você pode incluir algumas partes da sua vida pessoal que você se sentir confortável, obviamente, de mostrar. Então você pode ir pincelando com isso. Então, ao invés de fazer 15 stories em sequência só de produto, o que você pode fazer? Você começa o dia postando uma frase motivacional, por exemplo, né? Ou um trecho de um livro que você está lendo e gostou. Começa o dia assim. Posta 3 produtos em sequência. Dê uma pausa ali, mostra um negócio que você está fazendo, né? Um produto que chegou, não sei, né? Cada um vai saber aí da sua rotina, do seu negócio, como que funciona. Aí depois disso você posta mais 3 fotos de produtos. Aí depois disso você abre a câmera e conversa com o seu público explicando alguma coisa, né, do que você faz no seu negócio. Aí você finaliza o dia postando mais 3 produtos e depois, né, com mais alguma frase, alguma coisa, algum meme que você gosta, né, alguma coisa que você curte. Então você, pronto, né, você fechou o dia ali, fechou stories, não ficou só produto, você intercalou com outros conteúdos, então você tornou aquilo um BBB, né? Você está acrescentando elementos ali para as pessoas ficarem ligados no seu negócio, né, na sua vida e também consumir, né, o seu serviço, né, o seu produto, o que você faz. Né? Mas olha só, é toda uma nova roupagem, um novo ponto de vista, uma nova visão. Né? Eu sei que para perfis comerciais isso é muita novidade, porque a gente está acostumado a ver isso onde? Em perfis de influencers. Né? Raramente a gente vê perfis comerciais mesmo atuando dessa forma, tá? Então é isso que vai fazer você se destacar, é isso que vai fazer as pessoas quererem te seguir, quererem interagir com você. É quando você humaniza, é quando você faz esse BBB, você faz que na verdade é uma estratégia, né? Então isso é uma estratégia aqui para os stories. E novamente eu volto, né, que eu já citei a Nativosa, então reforça que se vocês não conhecem a Nativosa,
eu aconselho vocês seguirem ela e consumir, né? Fica ali uma semana consumindo o conteúdo dela, né? Agora eu acho que ela tá de férias, tá descansando, mas quando ela voltar ativa, fica uma semana consumindo o conteúdo dela para vocês verem. Entender um pouquinho do que eu tô falando. Então ela reposta, né, as influências que ela contrata para a marca dela, ou seja, as influências estão mostrando a roupa. Ela também vai para frente do espelho mostrar a roupa, mas ela não faz só isso. Ela intercala com um vídeo do filho dela, ela intercala com uma conversa sobre um assunto pessoal ou sobre um assunto que ela tem interesse. Ela intercala com assuntos técnicos, então ela explica o bastidor do negócio dela. E então não fica só produto, né? Então é isso que faz as pessoas, né? Mesmo que tenha 100 pontinhos ali, muitas pessoas vão até o final, né? E é isso que a gente quer, tá? Então a gente não pode ter medo de publicar muito nos stories, tá, gente? Então não existe isso. Ah, vou publicar só um story, só 3 para não incomodar os outros, né? Ou porque o número de visualizações vai caindo, então eu não preciso publicar muito. Então a ideia é justamente o oposto. A gente publica mais por quê? Porque a gente quer as pessoas que vão chegar até o fim com a gente. Ui, de novo, gente. Tá, é porque meu tripé aqui é de ventosa, né? Então o meu setup de gravação aqui não ficou tão perfeito igual lá em casa. Então o que acontece, gente? Então a gente quer justamente as pessoas que vão até o fim com a gente. Por quê? Porque é essa pessoa que vai ter mais chance de virar cliente. Não é quem vê 3 stories e sai. Né? Porque essa dificilmente vai comprar um produto seu, vai querer alguma coisa sua. Agora aquela que está sempre ali assistindo tudo, está interagindo com você, está interessada no que você faz, no que você vende. Então essa pessoa, né, se ela ainda não é cliente, provavelmente um dia ela vai querer ser. Então é essa pessoa que a gente quer. Então por isso que a gente não pode ter medo de postar nos stories. Tá? Então a gente precisa perder esse medo dos stories, tá? De postar nos stories e entender melhor a dinâmica dele, tá certo? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Eu acho que não, gente. E a gente aqui, né, eu citei os exemplos aí de conteúdos, mas a gente pode também, por exemplo, fazer uma sequência de produtos e no meio intercalar uma enquete. Ou a gente posta 2 produtos, né? Tipo aquele post do Elo que eu ensinei para vocês. Então a gente posta 2 produtos e coloca uma enquete. Então já fica ali diferenciado para os stories. Então ele já fica mais iterativo. Né? As pessoas vão interagir mais, vão brincar, né? Vão ter uma forma de entretenimento ali com o seu conteúdo. Né? Então a gente tem que ser criativo, a gente tem que pensar novas formas de apresentar o mesmo conteúdo para as pessoas. Então é esse o meu papel aqui, pelo menos ajudar um pouquinho vocês nisso, a pensar nas estratégias, a colocar isso, escrever mesmo, colocar no papel e colocar isso em prática, né? Porque não adianta nada também a gente só pensar na estratégia e não aplicar. Então é esse o meu papel aqui, né? Realmente ajudar vocês nisso, a ver o perfil comercial de vocês com outros olhos, com outro propósito, entender o poder da ferramenta que vocês têm na mão e de como usar da melhor forma possível, tá? Então aqui, gente, eu acho que já, né, fomos aí já mais de 1 hora de live, né? Hoje comecei um pouquinho atrasada por causa do setup aqui, né? Tava terminando de arrumar, mas deu tudo certo. Espero que vocês tenham curtido essa live. Lucimeira, tem mais alguma dúvida? Qualquer coisa também vai ficar salva lá no IGTV. Então é só rever essa live. E se ficar dúvidas, só deixar nos comentários. E se ficar dúvidas, é só deixar nos comentários para eu saber. Então vou encerrar aqui, gente. Parece que a internet está oscilando antes que eu caia. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Deixa eu ver aqui, peraí, teve perguntas. A Lucimeire. Eu estava pensando que quando eu for postar produtos utilitários para beber, dar dicas sobre beber.
Pode ser, Lucimeire, dicas sobre bebê ou dicas de como usar o seu produto, né? Eu acho que isso é bacana, porque principalmente para mães de primeira viagem, né? Não sabe para que serve, né? Eu mesma que estou acompanhando aqui a minha irmã, né? A minha sobrinha, que ainda não nasceu, estamos aguardando. Então, o que acontece? Muitas coisas eu não tinha nem ideia, né? Eu não sei o que é, para que serve, qual o uso, né? Nem sabia que existia, que precisava disso. Por que eu preciso disso, né? Então, é interessante você dar dicas, mas que tenham ligação com o seu produto, tá? Porque senão fica aleatório, né? E não é esse tanto o objetivo, né? O objetivo é a gente dar dica, mas que tem a ver com o nosso produto ou com o nosso serviço. Porque dicas de bebê específica tem, né, vários perfis especializados nisso, né? Então, sempre tentar aí linkar com o seu produto específico. Igual aquela toalha, por exemplo, né, naquele dia que eu fiz a análise do seu perfil. Então, mostrar como usar aquela toalha, né? Às vezes, muitas pessoas não sabem, né? Ou se tem uma forma igual, até tem, né, uma forma diferente, em vez de torcer para trás, você pode torcer para frente também. Então, dicas desse jeito, né? Ou mostrar, se você tiver um cantinho na sua casa que esteja mais arrumadinho, que você consiga usar ali para mostrar decoração, né? Então, você pode dar ideias de como combinar as toalhas com um kit de banheiro, né, de saboneteira, alguma coisa desse tipo, ou o uso mesmo daquilo, né, para que serve, né, as diferentes toalhinhas ou os diferentes guardanapos, como dobrar guardanapo, como usar jogo americano, né, se você faz jogo americano, a bolsa de maternidade, por exemplo, o que pode armazenar ali em cada divisória, né? Então essas dicas sim, né, eu acho que são válidas para você mostrar aí para o seu público, porque aí linka com o seu, né, com o seu produto, né, com o seu público, tá? Então, será que fica bom, né? Então aqui, né, já respondi aí. Mais alguma? Espero que tenha estabilizado a internet. Né, pessoal? Então eu vou encerrando. Começamos muito bem a nossa primeira live de 2021. Espero que vocês tenham uma ótima noite, né? Depois vai subir lá para o IGTV. Qualquer dúvida, né? Se vocês quiserem rever, é só deixar nos comentários. Depois essa live também vai para o YouTube, para quem se identificar, gostar mais de assistir pelo YouTube, tá? Então desejo uma ótima noite, uma ótima semana, né? E nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau!